Bem-vindo ao canal e-Audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Parte 4. O mais recente chip de Prot. Capítulo 14. Meio-dia na cidade Labirinto. O sol estava alto e o vento soprava forte do oeste. A aeronave marciana perdida deslizou graciosamente e roçou a pista de areia. Taxiou alguns metros até parar em frente ao hangar do projeto de treinamento terrestre. Após alguns instantes, a equipe de solo, em trajes pressurizados, reuniu-se ao redor dela. Sparta apontou e balançou a cabeça, indicando que não tinha comunicação por rádio. As portas externas do hangar se abriram lentamente e a equipe rebocou a aeronave para fora da zona de vento. Assim que entrou, Sparta saiu da cabine e atravessou o hangar. Na câmara intermediária da sala de preparação, a viseira do capacete se abriu. Khalid está em algum lugar no deserto, disse ela ao atônito oficial de operações atrás do balcão. Temos que ir encontrá-lo. Ele está desaparecido há mais de 3 dias. Vou lhe mostrar onde ele deixou o avião. O Dr. Sayed está a salvo, inspetora, respondeu o oficial de operações. Ele foi resgatado ontem por um caminhão marciano que seguia em direção ao início do oleoduto. Ele nos contou o que aconteceu. Então ele encontrou ajuda, murmurou Sparta. As pessoas no caminhão vieram te procurar, mas você já tinha ido embora. Sparta tirou o capacete. Para ser sincera, eu não achava que conseguiria. Você fez o que tinha que fazer. Mas, se tivéssemos o costume de distribuir medalhas, Khalid receberia uma. Faremos uma festa em sua homenagem quando ele voltar. A mulher sorriu para Sparta. Você está convidada. Obrigada. Aceito com prazer. O oficial estava examinando Sparta com muita atenção. Ouvimos muitas histórias sobre a sua sorte, inspetora Troy. O que você fez, a maioria de nós diria ser impossível. Mais de 2.000 quilômetros sem holograma, sem comunicação por rádio, sem sequer uma bússola. E até 3 dias atrás eu nunca tinha voado em uma dessas coisas. Sparta deu de ombros. Eu me dou bem com máquinas, disse ela, com rispidez. Também serve para navegação? Não. É que tenho boa memória. Passei as últimas 2 semanas estudando mapas de Marte. Eu estudei mapas de Marte praticamente a vida toda, e não teria conseguido fazer o que você fez. Não se subestime, disse Sparta, irritada. É surpreendente o que as pessoas fazem quando não têm outra escolha. Veja o Khalid. Ela mexeu nervosamente nas alças do traje. Bem, tenho um assunto urgente para tratar. Precisa de mim aqui? Uma secretária que a observava com admiração de repente caiu na gargalhada. A oficial de operações sorriu e apontou para um monitor de tela plana. Você vê todas essas lacunas no relatório da ocorrência. Se eu a deixar ir antes de preenchê-las, é bem provável que eu seja presa. Sparta sorriu. Tudo bem. As portas de pressão funcionaram sem problemas. O escritório do hangar estava cheio de mecânicos e outros homens e mulheres da equipe de terra, ansiosos para ver a mulher mais sortuda dos 3 planetas. Qual é a avaliação dos danos? Perguntou o oficial de operações a um dos homens que acabavam de entrar. Todos os sistemas eletrônicos desprotegidos estão desativados, como relatou o Dr. Sayed, respondeu o homem. Nunca vi nada parecido. O Dr. Sayed disse que encontrou algo no piloto automático, disse o oficial de operações a Sparta. Uma esfera de aço com cerca de 30 milímetros de diâmetro. Ele a levou consigo. É uma bomba de impulso, disse Sparta. O que é uma bomba de impulso? Um dispositivo muito caro, projetado para fazer exatamente o que aquele fez, destruir os microcircuitos. Alguém queria que o avião desaparecesse das telas, sumisse no deserto e nunca mais fosse visto. E essa pessoa sabia do que eu sou capaz e queria me causar muita dor. No útero, pensou ela, mas não disse nada. Então, nessa linha onde está escrito causa do incidente, o que devemos colocar? Sabotagem. Sim. O Sr. Prot está tentando entrar em contato com você há 2 dias, disse o jovem na recepção do hotel, ofegante. Sério? Sparta achou um pouco estranho. Eu estive fora. Espere até jantar com ele. Talvez hoje à noite. Sparta também precisava ver Prot, mas jantar juntos. Seu estômago embrulhou. O fogo em sua barriga havia diminuído, mas não se extinguira. Sim, esta noite está bem para mim. Às 6:30. O Sr. Prot encontrará você no Salão Fênix para um aperitivo. Sparta estava cansada demais para discutir.
O que ela mais precisava era dormir. Ok. Sparta fechou as cortinas e apagou as luzes. Tirou o traje pressurizado e todas as roupas, e caiu de bruços na cama macia. Depois de alguns segundos, estava inconsciente. 2 horas depois, obrigou-se a acordar. Sonolenta, vestiu uma de suas 2 roupas civis. Mas elas não suavizavam sua aparência. Embora tivesse que ir para a batalha com a armadura adequada, a cota de malha amarela fornecida pelo Conselho Espacial para o caso de um tiroteio, as calças pretas lisas, a camiseta preta justa e a túnica branca brilhante de gola alta eram armadura suficiente para o mundo social. Transmitiam uma mensagem clara: Noli me tangere. Ao fechar o zíper do roupão, ela sentiu aquele fogo novamente sob o externo, tão intenso que gritou e desabou na cama. Depois de meio minuto, percebeu que não podia ignorar o ataque persistente. Abaixou-se e pegou o interfone na mesa de cabeceira. Preciso falar com alguém no hospital. As estruturas rompidas em seu abdômen estavam causando envenenamento. Apesar do risco à sua segurança, ela precisava de ajuda externa. Você está dizendo que teve tecido substituído devido a um trauma. O médico estava observando uma reprodução gráfica tridimensional do interior de Sparta e concentrava sua atenção nas densas camadas de matéria estranha espalhadas sob o diagrama. Foi isso que eu lhe disse. Sparta passará muito tempo em clínicas e hospitais. Embora já não fossem câmaras de tortura como tinham sido há um século, ela ainda os odiava. Que tipo de trauma? Sofri um acidente de bicicleta há 10 anos, quando tinha 16 anos. Fui atropelada por um motorista embriagado. Seu abdômen foi perfurado. Não sei. Tudo o que sei com certeza é que algumas costelas foram esmagadas. Sim, há um grampo grande no externo. Não é exatamente um trabalho elegante, mas pelo menos não é visível. Sparta grunhiu. Talvez ela não fosse a paciente mais agradável que um médico pudesse desejar, mas aquele jovem médico precisava aprender a ser mais diplomático com seus pacientes. Quanto ao grampo em seu externo, era bastante elegante, considerando que na verdade era um oscilador de micro-ondas. Bem, não sei o que aquelas pessoas estavam pensando, mas, seja lá o que for, não foi uma ideia brilhante, disse o médico. A situação está piorando. O pH está tão baixo que é praticamente inexistente. Não é de admirar que você esteja reclamando de dores de estômago. O que você pode fazer? O melhor seria removê-lo. Podemos substituí-lo por enxertos de tecido modernos, se realmente precisar deles. O que provavelmente não é o caso. Parece-me que as estruturas abdominais já cicatrizaram. Aliás, você parece estar muito bem, exceto por esse corpo estranho aqui. Sem cirurgia, disse ela. Não tenho tempo. Estou lhe dizendo o que terá que enfrentar mais cedo ou mais tarde. Por enquanto, podemos realizar implantes locais para equilibrar o pH. Certo, vamos fazer isso. Mas quero que você volte aqui daqui a 2 dias. Seu interior é complicado. Não me sinto confortável em deixar como está. Como quiser. A inserção dos implantes subcutâneos levou 10 minutos. Quando terminou, Sparta estremeceu ao abotoar o hobby. Apertou a cobertura plástica da jaqueta em volta do torso e saiu da clínica sentindo uma onda irracional de solidão. Irracional, ou simplesmente submersa. Enquanto caminhava pelo amplo tubo de pressão de vidro verde que levava ao hotel, ela tentou trazer à tona um pensamento, um sentimento que rondava sua mente. Não havia dúvida de que as baterias de polímero implantadas estavam quebradas. Ela conseguiu interpretar a tomografia com menos confusão do que o médico, que não sabia o que estava vendo. As estruturas não eram tecido natural, não se curariam sozinhas, estavam mortas havia muito tempo mesmo. Na verdade, nunca tinham estado vivas. Ela deveria remover aquilo, como o médico havia dito. Aqueles implantes de bateria pegajosos eram parte do que ela mais odiava em tudo o que haviam feito com ela. Eram parte do que a diferenciava dos outros humanos, uma prisioneira do que os outros queriam fazer com seu corpo. Mas, ultimamente, ela começara a dominar o poder secreto que lhe fora concedido, a capacidade de transmitir sinais de rádio em uma ampla faixa de frequência, que poderia usar, entre outras coisas, para controlar máquinas remotamente. Ação remota. Uma parte dela não queria remover as baterias, mas sim repará-las, substituí-las. Ela sentiu-se desconfortável ao reconhecer essa tentação, não ressentimento, mas desejo, de ser mais do que humana. Uma parte dela, ávida por poder, não queria abrir mão da capacidade de comandar o mundo material apenas com o pensamento. Mas ao custo da própria humanidade. Agora não era hora de pensar nisso. Ela apertou a armadura.
Com o corpo coberto de plástico, acelerou o passo em direção ao hotel. Sr. Prott? Receio que ele ainda não tenha chegado. Terei o maior prazer em acompanhá-la até sua mesa. Sparta olhou em volta. A parede do fundo era de vidro temperado e dava para o labirinto, cuja vista sublime era prejudicada pelos reflexos. À direita, um longo balcão de vidro e mesas do mesmo material iluminavam os clientes com uma luz verde vinda de baixo. À esquerda, num canto sob holofotes, uma mulher de cabelos negros e rígidos sentava-se a um teclado sintetizador, cantarolando canções antigas com uma voz rouca. Era a encantadora Kate. Certo, disse Sparta. O garçom a acompanhou até uma mesa para dois, com boa vista do palco. Quando ele perguntou o que ela queria beber, ela respondeu: água. Sparta suportou os olhares curiosos e frios dos outros clientes enquanto esperava por Prott. A cada 2 minutos, aproximadamente, o garçom reaparecia, perguntando se ela desejava algo mais. Uma bebida? Uma taça de vinho? Outro copo d'água? Talvez? Gostaria de ver os aperitivos? Nada, mademoiselle. Tem certeza? Claro. Passaram-se 10 minutos assim e, quando o garçom se aproximou novamente, Sparta pediu um telefone. O garçom trouxe o Sparta discou o número do escritório de Prott. O robô de Prott atendeu e se ofereceu para receber a mensagem. Sparta desligou. Então discou o número do quarto de Prott no hotel. Atendeu outra máquina de gravação. Sparta desligou novamente. Prott não era do tipo que ridicularizava um hóspede. Isso prejudicaria a imagem do hotel. Se Prott era o gerente ambicioso e um tanto paranoico que aparentava ser desagradável seria a última coisa que faria com alguém próximo a ele. Com licença, esqueci algo no meu quarto. Quando o Sr. Prott chegar, por favor diga a ele que volto em alguns minutos. Claro, senhorita. O garçom que recebeu a mensagem fez uma profunda reverência. Sparta não deixou de notar o desdém zombeteiro por trás de sua máscara impassível. Sparta atravessou a porta simples do escritório externo de Prott no tempo que levou para perceber seus campos magnéticos. Ela não acendeu a luz. A tela plana na mesa do assistente ainda brilhava fracamente, aquecida pela luz infravermelha após ter ficado ligada o dia todo. Nenhum olho humano teria notado, mas Sparta leu facilmente a última imagem. Nada de interessante, apenas uma lista rotineira de quartos e reservas. Ela já havia verificado o computador do hotel, do qual aquele era um terminal. Ninguém estivera na sala por meia hora ou mais. Não havia nada. Sem pegadas brilhantes no chão ou nas paredes. Sparta aguçou os ouvidos. Os dutos de ar e as paredes sólidas transmitiam-lhe os murmúrios e reclamações dos funcionários do hotel, os sussurros, gritos e conversas enfadonhas dos hóspedes, os ruídos de suas entranhas mecânicas. Sparta ouvia claramente o sussurro do vento soprando lá fora. Ela cheirou o ar e analisou os vestígios químicos que nele permaneciam. Os mais fortes eram de álcool e do perfume da colônia de Prott. Pelas aberturas de ventilação chegava também o cheiro de gordura da cozinha, café queimado, germicida, sabão, produtos de limpeza, bebidas rançosas, fumaça de tabaco, a essência concentrada do hotel. E, misturada a tudo isso, tênue, havia uma essência mais sutil. Algo queria emergir em sua consciência, uma presença, distante, porém ameaçadora. Sparta dirigiu-se à porta do escritório interno de Prott. A fechadura parecia ser do tipo magnético comum, com um teclado alfanumérico idêntico ao do escritório externo. Mas o teclado era falso. Na realidade, a fechadura funcionava usando as impressões digitais infravermelhas do programador. Somente um padrão preciso de cristas quentes e frias, correspondente às suas impressões digitais, abriria a fechadura. Sparta não tinha as impressões digitais de Prott armazenadas em sua memória, mas tinha os meios para reconstruí-las. Cada toque humano é único. A pele secreta uma mistura de óleos e ácidos que, em última análise, depende da composição genética do indivíduo, compartilhada apenas no caso de gêmeos idênticos ou outros clones. Os sentidos de tato e olfato de Sparta, combinados com os processos de suas estruturas neurais artificiais, analisaram as impressões digitais de Prott e produziram um mapa mental das espirais de sua última tecla pressionada, 2 dedos e a lateral do polegar. Reproduzir as marcas foi complicado. Exigiu calor, precisão e rapidez. Nenhum ser humano seria capaz de manejar uma ferramenta com a precisão necessária para desenhar a impressão digital de outro ser humano em escala exata. Mas Sparta não era inteiramente humana.
O denso olho interno sob sua testa era ordens de magnitude mais capaz do que os computadores de controle dos robôs industriais mais sofisticados. E, para gerar calor, tudo o que ela precisava era da própria mão envolvendo um clipe de papel de aço. Aquecendo-o com a palma da mão, usou a curvatura do clipe como uma agulha para reproduzir as impressões digitais latentes de Prot com precisão litográfica, colocando rapidamente as cópias sobre os originais. Então, uma leve pressão. A fechadura fez um clique. A porta do escritório interno de Prot abriu-se lentamente. Sparta cruzou a soleira. A pressão do ar entre o escritório interno e o externo era positiva. Sparta sentiu a brisa fresca. Seu couro cabeludo formigava. Ela entrou no escritório. A porta com fechamento automático fechou-se lentamente atrás dela. Sparta não precisava de suas faculdades analíticas aguçadas para detectar a diferença na atmosfera. Qualquer pessoa que já tivesse estado perto de um matadouro a teria notado. Qualquer um que já tivesse ido a um campo de tiro teria reconhecido o cheiro de pólvora queimada. O corpo de Prot jazia no chão atrás de sua mesa. Ele estava morto havia talvez meia hora. O calor já havia se dissipado de seus membros, deixando-os azulados na escuridão, mas Sparta ainda conseguia ver o brilho dentro de sua cabeça e de seu torso. Sparta ajoelhou-se cuidadosamente ao lado do corpo, sem tocá-lo, mas respirando profundamente, observando, ouvindo. Quando foi morto, ele estava sentado na poltrona atrás da escrivaninha, que havia caído para trás e para um lado. Havia um buraco limpo bem acima dos olhos e outro, muito maior, na parte de trás do crânio. A cabeça de Prot estava virada para um lado, em uma poça de sangue coagulado sobre o carpete industrial azul. Sua expressão facial era ilegível, pois a bala havia provocado um reflexo que deixará o infeliz Prot, tão meticuloso com sua aparência, vesgo. Sparta olhou para cima. Havia um buraco na parede de arenito atrás da mesa de Prot. A pedra polida estava salpicada de sangue que começava a secar, na altura da cabeça de um homem sentado. Ela se levantou e se aproximou do buraco na parede. Concentrando-se nele, pôde ver pontos microscópicos de metal macio brilhando na matriz rochosa. A bala não havia se alojado, mas caído no chão, onde o assassino a pegara. Caso contrário, Sparta não teria tido dificuldade em encontrá-la. O leve cheiro de cromo e chumbo enferrujados gravou suas fórmulas simples na tela da consciência de Sparta. Sparta foi até a porta e acendeu a luz. Alguns apliques de parede, perto do teto, emitiam uma luz amarelada suave. O escritório de Prot era amplo e luxuoso, decorado com móveis de couro escuro, um sofá tão grande quanto uma cama, poltronas macias, e mesas laterais feitas de blocos de basalto polido. Em um canto, no chão, um grande vaso de alabastro continha um arranjo de plantas secas importadas. Havia apenas uma pintura, uma tela a óleo insípida, em cores dessaturadas, que conseguia não parecer nada em particular. Talvez fosse uma paisagem. O quarto não transmitia nenhuma personalidade. A decoração era caríssima, um design industrial monótono da mesma empresa que havia projetado o interior do hotel. Os livros e fichas à vista limitavam-se a publicações profissionais, biografias de empresários de sucesso e tratados sobre gestão empresarial. Na parede de pedra, perto do sofá, havia um decantador com garrafas de vidro marrom, vermelho e verde. Nenhuma delas parecia ter sido aberta recentemente. Os copos ao lado apresentavam uma fina camada de pó. Quando Sparta olhou mais atentamente, não viu impressões digitais recentes. Prot estava preparado para receber visitas, mas aparentemente não tivera oportunidade nos últimos dias. Sparta examinou a sala, sentiu a atmosfera. Ela também não possuía nenhuma característica distintiva. Ainda precisava iniciar uma busca séria por pistas sobre a identidade do assassino. O que realmente a preocupava era não saber a verdadeira identidade da vítima. Ela tinha os relatórios que lhe foram entregues enquanto se dirigia a Marte, é claro, mas, assim como o despacho de Prot, eles eram estéreis. O resumo antissético da ascensão de um diretor medíocre através dos escalões de uma cadeia hoteleira interplanetária. Muito confortável. E muito frustrante. O homem estendido morto no chão acarpetado era, sem dúvida, um gerente de hotel competente, mas também, segundo a polícia local, um libertino e um atirador de elite. A opinião de Sparta, pelo que pudera perceber, era de que se tratava de um homem à beira de um surto psicótico. No entanto, seu resumo pintava um quadro suave de uma carreira bastante medíocre e impecável. Não existia nenhum Wolfgang Prot. Não o Wolfgang Prot do arquivo. Sparta aproximou-se da pequena tela na mesa de Prot.
De debaixo de suas unhas emergiram pontas feitas de enxertos de polímero, como garras de gato. Ela as inseriu diretamente nos pontos de entrada e saída, como se estivesse introduzindo chaves mestras em uma fechadura antiga. Mas, assim como o dispositivo na mesa de sua secretária, a máquina de Prot não passava de um terminal conectado ao computador central do hotel. Segundos depois, Sparta já havia descoberto tudo o que a tela tinha a oferecer, ou seja, nada. A mesa de Prot tinha gavetas trancadas com cartões de identificação padrão. As lâminas de Sparta foram inseridas na fenda e as gavetas se abriram de repente. Dentro, além dos apetrechos usuais, itens de escritório, taxinhas, borrachas e canetas, havia vários cartões RAM cuidadosamente organizados. Após instalar um bloqueio para impedir comunicações externas, Sparta usou o próprio terminal de Prot para ler os cartões, um por um. Levava mais tempo para carregá-los e descarregá-los do que para lê-los. Mais uma vez, Sparta ficou impressionada com a superficialidade do ambiente de Prot. O conteúdo dos cartões trancados naquelas gavetas dizia respeito exclusivamente a assuntos comerciais, listas telefônicas, arquivos de pessoal, registros de crédito de hóspedes do hotel e sua situação financeira pessoal. Aparentemente, seus funcionários e hóspedes eram seres humanos comuns e falíveis. A única renda pessoal visível de Prot vinha de seu salário, e ele havia investido o que podia, com sucesso apenas moderado. Para um psicótico incerto, Prot tinha sido um homem notavelmente discreto e organizado. Até mesmo um bom homem. Ele não queria que os detalhes da vida privada de seus funcionários fossem armazenados no computador central, onde qualquer funcionário fofoqueiro poderia espalhar boatos sobre quais substâncias químicas cada um estava tomando, com quem estava dormindo ou quem devia dinheiro a quem. Por isso, armazenava essas e outras informações delicadas em chips que mantinha trancados em sua gaveta. Sparta quase o respeitou por isso, embora isso tenha aumentado suas suspeitas. Os arquivos não revelaram nada sobre Prot ou qualquer pessoa associada a ele. Tinha que haver mais alguma coisa. Escondida, não em seu escritório, mas em seus aposentos privados, talvez. Mas esses eram visitados diariamente pelas camareiras e acessíveis a qualquer hóspede determinado do hotel. Seria um lugar muito menos seguro do que a recepção, onde até os copos entocados no bar atestavam que ninguém entrava, exceto o assistente e o porteiro. Não, tinha que estar ali. O assassino de Prot não forçou a entrada, nem entrou sorrateiramente. A fechadura não havia sido limpa e só tinha as impressões digitais de Prot. O assassino entrou por uma porta aberta, fez o serviço sem tocar em nada e depois saiu, deixando a porta fechar. Agora Sparta se movia mais rapidamente, examinando a sala com todos os seus sentidos aguçados. Não havia nada escondido nos vasos decorativos, nenhum cofre atrás do quadro, nada nos cantos do sofá de couro, nenhuma fresta sob o tapete. Mas uma parte da parede de arenito estampado ao lado da mesa de Prot estava coberta de óleos e ácidos provenientes de seu toque. Um feixe de laser havia traçado cuidadosamente uma curva irregular ao redor dos cristais de ferro radiais que formavam um dos padrões da pedra. A fina placa de rocha resultante cobria uma cavidade rasa no revestimento da parede. Sparta teve que manipular a placa de formato peculiar por um instante antes de conseguir removê-la. O truque era pressionar um canto inferior e deixar a placa cair em sua mão. Dentro da cavidade havia dois objetos, um gravador de microchip e uma pistola. A pistola era de calibre .22, uma pistola de tiro ao alvo com cano longo que não havia sido limpa desde o último uso. Ela cheirava a pólvora velha e óxido de urânio. Sparta aproximou-se, examinou-a microscopicamente e cheirou-a. A Prot tinha manuseado, mas não recentemente. Ainda menos recentes eram outras assinaturas químicas, duas delas pronunciadas. Uma ela não reconheceu. A outra ela não conseguia acreditar, não queria acreditar. Ela se inclinou sobre o chip. A assinatura de Prot ali estava fresca, assim como suas impressões digitais na fechadura da porta. Ele havia gravado o chip pouco antes de ser morto. Sparta colocou o chip no terminal da mesa de Prot. Em seguida, pegou suas lâminas e as inseriu nas portas, entrando em transe e absorvendo o conteúdo do último chip de Prot. Capítulo 15. Aqui está a gravação, sintetizada na voz de Wolfgang Prot. Se o senhor for quem imagino que seja, inspetor, terá encontrado isto: a arma que matou Morlan e Chi, e o relato de uma testemunha ocular da cena do crime, segundos depois do assassinato. Espero que eles não encontrem essas coisas. Eles não terão motivo para procurá-las, a menos que eu as tenha entregado pessoalmente. Nesse caso,
provavelmente será porque eu já estarei morto. Essa não é uma possibilidade remota, então estou tomando a precaução de gravar isto. Você e eu temos o mesmo inimigo. Refiro-me aos profetas do Espírito Livre. Eles fizeram coisas com você que eu não compreendo totalmente, coisas que lhe trazem tanta sorte, e devem ter permitido que você encontrasse meu esconderijo e este documento. Por causa dessas mesmas pessoas, não por meios diretos, mas por necessidade, eu me tornei o que sou. Não vou me desculpar pela minha personalidade doentia. Afinal, trabalhei durante décadas para aperfeiçoá-la. Sim, eu realmente sou o hoteleiro detestável que pareço ser. O resumo da minha carreira medíocre é bastante preciso. Mas, no meu tempo livre, eu me dedico a digamos, hobby. Não me refiro apenas a correr atrás de mulheres, embora eu me esforce ao máximo para dar essa impressão, e, aparentemente, eu consigo. Meu principal interesse tem sido impedir o comércio ilegal de fósseis e artefatos em Marte. Quando cheguei aqui, há 1 ano, este hotel que administro era um centro de contrabando. Agora não é mais. O contrabando ainda existe em Marte, é claro. Como poderia não existir? Pessoas que, de outra forma, seriam respeitáveis, diretores de museus e afins, usam as desculpas mais extraordinárias, egocêntricas e etnocêntricas para justificar o roubo de artefatos culturais, ou para melhor apreciá-los, ou para exibi-los com mais vantagens do que seus proprietários. Mas essas práticas hipócritas não acontecem mais no Hotel Interplanetário em Marte. Os contrabandistas aqui precisam ser muito mais habilidosos hoje em dia do que eram quando cheguei. Devido ao meu interesse nesses assuntos, eu já acompanhava a carreira de Dewdney Moreland há vários anos antes de vir para cá. Na verdade, vários anos antes de ele demonstrar qualquer interesse em Marte. Moreland possuía credenciais aparentemente legítimas e sua formação, embora medíocre, não parecia mais incomum do que a de muitos outros acadêmicos. Eles estudavam assuntos que, para os leigos, eram obscuros e desconexos, mas havia um tema plausível e respeitável em seus trabalhos, ferramentas usadas para moldá-los. No entanto, foi pouco antes de vir para Marte que ele se interessou pela cultura X. Existiam, mais ou menos apenas uma dúzia de pessoas em todo o sistema solar que afirmavam ter conhecimento da cultura X. Talvez tenha sido um infortúnio para Moreland gabar-se de conhecê-las, já que ele, e todos os outros, exceto o professor Forster, já morreram. E Moreland não era especialista. O que muitos não percebiam sobre Moreland era que objetos valiosos frequentemente desapareciam dos locais onde ele realizava suas pesquisas. Ele investigou os ossos de Cro-Magnon catalogados no Musée de l'Homme, em Paris. Uma semana após concluir seu trabalho, descobriu-se que uma coleção de valiosos filmes etnográficos do século XX havia desaparecido. Felizmente, nenhuma informação foi perdida, pois os filmes haviam sido transferidos para mídias mais permanentes algum tempo antes, mas as cópias originais em acetato eram inestimáveis para colecionadores especializados. Na época, ninguém suspeitou de Moreland e, de fato, nenhuma ligação jamais foi comprovada. 1 ano depois, Moreland trabalhava com artefatos Anasazi na Universidade do Arizona. Desta vez, uma extraordinária coleção de cerâmica desapareceu dos cofres. Informações inestimáveis foram perdidas. Embora uma extensa investigação tenha sido conduzida, nada pôde ser comprovado. 2 anos depois, enquanto Moreland visitava Nova Beirute, os libaneses perderam diversas peças únicas de joias de ouro helenísticas pertencentes ao Museu de Antiguidades. Nesse caso, o valor estético dos objetos superava seu valor acadêmico, mas sua perda foi, ainda assim, significativa e representou um grande golpe para aquela instituição pouco conhecida. Você entenderá facilmente que, quando objetos desse tipo são roubados, há pouca chance de que sejam vistos novamente. Para um ladrão, livrar-se de um artefato desconhecido é relativamente fácil, mas tentar vender um que já foi catalogado, se for bem conhecido, acarreta prisão imediata. Consequentemente, os ladrões de objetos famosos quase sempre agem por encomenda. Os objetos vão diretamente para os porões de piratas ricos, mais discretos, que financiam o trabalho e os desfrutam em privado. No caso de Dewdney Moreland, tínhamos um acadêmico de recursos médios e renda modesta que tinha acesso a museus de primeira classe. É preciso reconhecer que, mesmo diante disso, o obstáculo não era insuperável. As leis de responsabilidade objetiva proíbem a disseminação de acusações não comprovadas, mas os boatos conseguem chegar a quem precisa saber. Os funcionários do museu conversavam entre si, e alguns deles falavam comigo.
A notícia de que Morlan havia obtido permissão para investigar a placa marciana me causou arrepios. Ele nunca fora tolo o suficiente para roubar o que estava estudando, mas talvez seus sucessos anteriores o tivessem encorajado. A placa marciana não estava guardada em um museu junto com outros objetos valiosos. Se fosse roubada, teria que ser por meio de um ataque direto. Eu não tinha nada além de minhas suspeitas e não podia compartilhá-las com as autoridades locais sem me incriminar. Mesmo assim, enviei algumas dicas a Darius T. anonimamente, e ele prosseguiu por conta própria. Morlan estava hospedado no hotel. Houve uma lamentável confusão quando sua bagagem foi trazida do terminal de ônibus espaciais. Uma confusão que me permitiu verificar que ele não carregava nada suspeito e que seus instrumentos eram exatamente o que pareciam ser, interferômetros e similares. Mas, para compensar o erro do hotel, providenciei para que ele ficasse em um quarto melhor do que o que havia reservado e recebesse atenção personalizada. Era uma boa maneira de me aproximar. Morlan não era um homem agradável. Ele era grosseiro comigo e com a equipe, e tratava todos com desprezo. Eu tinha dificuldade em entender como conseguia trabalhar à noite, já que passava quase todas as noites bebendo. Aliás, na noite em que foi assassinado, ele confrontou o Dr. Sayed no saguão de uma maneira tão insultuosa que alguns hóspedes reclamaram, e a recepcionista ameaçou expulsá-lo. Aturá-lo era duplamente frustrante, porque parecia que, se Morlan não era inocente, era extraordinariamente inteligente. Os dispositivos ilegais que eu havia deixado em seu quarto, e que às vezes eu conseguia colocar nele, informavam-me fielmente sobre os lugares que ele frequentava e as conversas que tinha. Não havia nada de suspeito em nenhuma de suas ações. A contragosto, decidi fazer amizade com aquele homem. Ele dizia ser um excelente atirador. Gabava-se disso. Suponho que caçasse veados e outras espécies controladas na Terra. Bem, atirar é algo que faço há anos. É uma espécie de hobby. Claro que não há nada para caçar em Marte, mas o tiro ao alvo é um esporte muito popular aqui. Ofereci-me para acompanhar Morlan ao estande de tiro do hotel e mostrar a ele como usar uma pistola. Ele aceitou gentilmente. Fiquei satisfeito ao ver que, como esperado, me saí mal no começo. Eu não estava acostumado com a arma, nem com a gravidade de Marte. Seus primeiros 10 ou 12 tiros erraram o alvo. No entanto, fiquei surpreso com a rapidez com que ele progrediu. Mesmo durante nossa primeira sessão, ele mostrou uma melhora notável. E desde o início ele estava obcecado em me bater. Quando perguntou se eu poderia emprestar uma das minhas pistolas, como você pode ver, elas são muito melhores do que as disponíveis para os hóspedes, eu não pude recusar. Ele disse que pretendia passar as horas do dia praticando, horas em que eu estava trabalhando e ele não podia. Naquele dia, Morlan não conseguiu bater meu recorde, mas chegou muito perto. Combinamos tentar novamente e apostar uma garrafa de Dom Perignon. Ele devia estar muito confiante. Para ele, o champanhe era uma aposta arriscada, enquanto eu podia simplesmente pegar uma garrafa na adega do hotel. Naquela noite, ele e Darius T. foram assassinados. Eu estava lá, inspetor. Mas, infelizmente, não há tempo de impedir a morte daqueles dois homens. Porém, consegui recuperar a arma do crime, aquela que você agora tem em mãos. Sim, é a minha pistola, aquela que emprestei a Morlan. Aconteceu assim, naquela noite, já tarde, eu pretendia parar no Phoenix Lounge para falar com o barman quando vi o que me pareceu um fantasma. Um homem que eu há muito tempo considerava morto. Mas é difícil confundir aquele homem. Ele é de baixa estatura, tem gestos delicados e sempre usa roupas caras. Seu cabelo é cacheado, de um laranja vibrante, e ele sempre o mantém bem curto. Ele é um dos poucos profetas que consigo reconhecer à primeira vista, e o pior de seus assassinos. Eu tinha acabado de voltar da inspeção do sistema de aquecimento. O homem de laranja estava saindo do Phoenix Lounge naquele momento. Ele vestiu seu traje pressurizado no guarda-volumes e se misturou ao grupo de hóspedes que se dirigia para a cidade. Eu o segui. Ele não ficou com os outros. Tenho experiência em seguir pessoas e conheço bem os canais de pressão da cidade labirinto. Logo ficou claro que ele estava fazendo um desvio para chegar à prefeitura. Parei para deixá-lo avançar um pouco mais. Como você sabe, o único acesso à prefeitura pelos túneis começa no prédio executivo do Conselho dos Mundos. Aquela área é exposta e muito bem iluminada. Após 1 ou 2 minutos, cheguei o mais perto que me atrevi. A porta automática que dava acesso ao saguão ainda estava aberta. É uma porta muito utilizada durante o horário de expediente e opera em um ciclo lento. Não vi nenhuma movimentação dentro do prédio, então me dirigi para lá. Naquele momento,
o alarme soou. Eu estava prestes a me virar e correr, em vez de ficar ali e ser pego, mas temi o pior. Corri até o final do curto corredor e entrei na cúpula central. Suponho que você tenha uma ideia do que encontrei. Aqueles holofotes horríveis iluminando Morlan, que jazia em uma poça de sangue. E a almofada vazia onde, momentos antes, a placa marciana estivera. Então soaram mais alarmes e notei uma queda de pressão. Alguém havia aberto uma porta externa. Vedei tudo hermeticamente e corri pela cúpula, pela abside. Quase escorreguei no sangue de Darius T. Um olhar foi suficiente para perceber que não podia ajudá-lo. A porta externa estava se fechando na minha frente. Corri em direção a ela. Eu tropecei de novo. Minha arma estava no chão, perto da porta. Se eu quisesse pegar o assassino, não hesitaria nem por um segundo. Mas, se não conseguisse pegá-lo, deixar minha própria arma na cena do duplo homicídio. Eu me abaixei para pegar a arma. Nesse meio tempo, a porta automática se fechou. Pressionei as teclas e esperei os segundos necessários para que o ciclo recomeçasse e a porta se abrisse. Saí para a noite e comecei a correr. Agora eu era o fugitivo. O homem de laranja me viu seguindo. O homem de laranja sabia quem eu era. Eu não sabia na época, mas agora temo que a resposta seja sim. O homem de laranja sabia que eu havia recuperado a arma que me incriminava. Eu não sabia, nem sequer sabia se ele sabia que a arma era minha. Mas era o homem de laranja que eu temia naquela época, e é dele que tenho medo agora. Voltei cautelosamente para o hotel. Deixei a pistola onde você a encontrou, tirei meu traje pressurizado e então tomei o que esperava que parecesse um drink tranquilo no lounge. Era um álibi terrível. Na verdade, nem era um álibi. Eu poderia facilmente ter me colocado na cena do crime. Mas, paradoxalmente, isso não me preocupava, pois eu já havia tido tempo para considerar que o roubo da placa marciana era importante demais para deixar nas mãos da polícia local, ou mesmo do destacamento da diretoria espacial. Eles enviariam alguém da Terra Central. Essa era a pessoa que eu queria ver, e qualquer coisa que apontasse para mim, a falta de um álibi, por exemplo, me levaria até ela mais rapidamente. 2 semanas se passaram repletas de investigações infrutíferas por parte da polícia local. Eles revistaram este escritório, mas nunca suspeitaram deste esconderijo que você encontrou com tanta facilidade. Fiz tudo o que pude para parecer culpado. Se você tivesse me prendido no dia em que chegou, eu poderia ter lhe contado tudo isso antes. Eu não teria tomado a precaução de fazer esta gravação. Agora, essa precaução é necessária. Você esteve fora por muitos dias. Se eu não falar com você dentro de algumas horas, receio que seja tarde demais. Hoje eu vi o homem de laranja novamente. Eu o vi rapidamente em meio a uma multidão de turistas no terminal do porto de embarque. Só mais uma coisa. Temos algo em comum, você e eu. Você o conhece como seu chefe, seu superior no Conselho de Controle Espacial. Ele é mais do que isso, mas deixarei que ele mesmo lhe conte o resto, se quiser. Se necessário, gostaria que ele me mencionasse para que se lembre de mim. Aqui termina a gravação. Capítulo 16. Quando o chip se soltou do computador, Sparta o guardou no bolso. Ela fitou a pistola de Prot, ainda escondida em seu esconderijo. A descrição precisa de Prot confirmou o que os sentidos de Sparta já lhe haviam dito, a evidência que ela se recusava a aceitar. O homem de laranja. O homenzinho de laranja, nervoso, organizado e mortal. E agora ela conseguia categorizar aquela presença tênue e ameaçadora, distinguindo-a até mesmo do cheiro pungente de sangue que pairava no ar. Era o cheiro daquele homem e, para Sparta, era primitivo, indelével e ameaçador, como o cheiro de um animal feroz para um homem das cavernas. Anos antes, Sparta, incapacitada porque sua memória ativa havia sido deliberadamente destruída, fora paciente em um sanatório no Colorado. O homem laranja fora até lá para matá-la. Um médico morreu tentando salvá-la. 3 anos antes disso, ela vira o homem laranja com seus pais em Manhattan. Foi a última vez de que se lembrava deles vivos. Mas seu subconsciente lhe dizia que havia mais coisas armazenadas em sua memória, mesmo que ela não conseguisse recordá-las. O homem laranja. De acordo com o chip de Prot, Sparta sabia o que devia ter acontecido na noite em que Morlan e Tim foram mortos. Provar isso seria mais difícil. Ele discou o número no telefone que estava sobre a mesa. Transfira a ligação para o tenente Polani. Para a casa dele, se necessário. Eu sou o inspetor Troy. Assunto oficial urgente. Sparta acompanhou um sonolento Polani e 2 policiais locais durante a investigação no escritório de Prot, reconstruindo os acontecimentos com eles.
Abaixaram-se para examinar o corpo do infeliz gerente do hotel. Então, enquanto um deles fotografava o cadáver de todos os ângulos possíveis, os outros permaneceram ao redor. Ela mostrou o compartimento secreto que continha a pistola. Bastaram alguns segundos no terminal do computador para constatar que a arma estava, de fato, registrada em nome de Prot, mas não mencionou o chip que encontrara junto à arma. Ela tinha uma estranha aversão a mentiras descaradas. Assim, sem dizer nada, deixou o tenente acreditar que Prot havia compartilhado suas suspeitas com ela antes do jantar. Você acreditou nessa história? Polanyi não fez nenhuma tentativa de esconder o ceticismo. Alguém mais viu aquele homem laranja? Ainda não sei, tenente, respondeu Sparta friamente. Não interroguei o gerente do bar Phoenix Lounge nem nenhuma das outras possíveis testemunhas. Acredito que o senhor e seus colegas sejam competentes o suficiente para lidar com isso. Se outra pessoa disparou os tiros, como é que ele passou a ter a posse da arma? Da arma do crime. Eu teria sabido disso se ele tivesse comparecido à nossa reunião, tenho certeza. Enquanto isso, está claro que Prot não atirou em si mesmo. Nem com esta arma, nem com qualquer outra. O tenente rechonchudo aceitou esse ponto a contragosto e não disse nada. A porta de lançamento, tenente? Sugeriu Sparta em voz calma. Terminais de caminhões? Não seria uma boa ideia procurar um homem com essa descrição antes que ele desapareça. Não somos estúpidos, inspetora. Todas as saídas da cidade labirinto estão sob vigilância constante desde a noite dos assassinatos. Em particular, estamos monitorando o tráfego que sai do planeta. Se aquele homem de laranja a quem você se refere assassinou Prot, garanto que ele não sairá de Marte. E ela teria de se contentar com isso, por enquanto. Havia momentos em que tudo o que se podia fazer era esperar e responder às perguntas burocráticas. A burocracia tinha uma montanha de perguntas a fazer. Horas se passaram antes que Sparta desabasse, exausta, na cama do hotel. Pela manhã, ainda meio adormecida, Sparta tateou em busca do interfone que estava tocando. Aqui é Ellen Troy. Quem está falando? Sou Blake, Ellen. Blake. Esta linha é segura. Não estou usando código, mas não importa. Minha identidade foi descoberta. Ela baixou a voz e sussurrou. Que bom falar com você. E eu gosto de ouvir você. Blake estava em um grande galpão de aço, olhando através de um vidro grosso para uma pista de pouso áspera e suja, que havia sido recentemente nivelada e revestida com endurecedor de polímero. Na plataforma, a equipe de solo, em trajes pressurizados, abastecia uma espaçonave prateada, a Kestrel. Suas asas estavam abertas e abaixadas, vapor jorrava dos grandes bicos que bombeavam hidrogênio e oxigênio líquidos para seus tanques de propulsão. Quando você chegou, a voz de Sparta saiu do pequeno alto-falante do intercomunicador de campo. Entramos há cerca de 3 horas, na escuridão total. Agora já há luz. Estou na pista tentando conseguir que alguém me dê uma carona. Khalid está na clínica em observação, mas está bem. E você? Cheguei ontem. Se eu soubesse que conseguiria entrar em contato com você. Sem problemas. Souberam que você está bem. Foi um voo longo. Eu tive sorte. Como descobriram você? Lydia Zeronsky quase me fez confessar. Ele se afastou da janela e do homem que o observava com curiosidade por trás do balcão do galpão de operações. Aparentemente, eu não fui o primeiro Mycroft. Alguém do Conselho Espacial já usou essa identidade antes para jogar sujo com a Guilda dos Encanadores. Isso constitui uma violação das normas do Conselho Espacial. Blake sorriu. Nesse caso, quero ver você detonar alguém por isso. Por enquanto, apenas mantenha sua palavra. Tire-me daqui. Você não gostou da acomodação? Blake conseguia perceber o sorriso de Sparta em sua voz. Longe de mim reclamar. Ele olhou em volta para as paredes de aço pintadas de verde e branco hospitalar, os prontuários e as pilhas de papéis de fax amarelados penduradas em pregos. O campo está um pouco carente de Taittinger, mas, fora isso, é um lugar adorável, meio parecido com o arquipélago Gulag. Só falta a paisagem nevada da Sibéria. Então, o que está impedindo você? Tenho certeza de que os bandidos daqui ficariam muito felizes em não me ver mais, então não há problema nenhum. E Lydia agora é minha parceira. Decidiu não abandonar meus ossos ao vento e vai me levar consigo quando partir, daqui a alguns dias. Mas, até lá, não há nada a fazer. E o projeto de formação de terras? Eles não vão contratar Khalid? Khalid disse que quer ficar alguns dias. Vão mandar um avião marciano para buscá-lo na semana que vem. Aviões marcianos, depois da sua experiência. Bem, de qualquer forma,
Eu esperava ir na nave espacial de Noble. Você conhece Noble? Consegue falar com ele? Infelizmente, tem sido impossível entrar em contato com meu velho amigo nos últimos meses. Contei a verdade aos rapazes aqui no acampamento, que estou ajudando nas importantíssimas investigações da importantíssima inspetora Ellen Troy, do Conselho de Controle Espacial, o que, mesmo sem o endosso de Jack Noble, me torna alguém importante, e que preciso de transporte imediato para a cidade Labirinto. O que eles disseram? Blake olhou para as duas figuras peludas atrás do balcão. A mulher tinha uma aparência menos amigável do que o homem. Digamos que acharam a história engraçada. Mencionaram algo sobre o custo do hidrogênio líquido. Talvez, se você me apoiasse. Vou apoiar. Mas agora preciso falar com você sobre outra coisa. Estou conectando o canal de comando. Vou tapar os ouvidos. O interfone instalou e voltou a funcionar. Você consegue me ouvir, Blake? Isso deve estar passando por pelo menos 3 satélites. Você vai me receber? A transmissão está instável, mas consigo ouvir você. Tudo bem. O que você descobriu? Ainda não posso provar, respondeu ela, mas acredito que os assassinatos de Morlan e Tim foram solucionados. Khalid e Lydia não tiveram nada a ver com isso. Muito perspicaz, Ellen. Eu já tinha adivinhado. Ela ignorou o sarcasmo. Deudney Morlan pretendia roubar o distintivo marciano com a ajuda de um cúmplice. Morlan deveria se passar por vítima de um ataque anônimo. Provavelmente esperava ser apenas drogado. Mas, em vez disso, seu cúmplice o matou. Sparta recitou brevemente o conteúdo do chip de Prot, sua identificação e a perseguição ao Homem-Laranja. Prot não mencionou ter ouvido tiros, apenas o alarme. Foi por isso que correu para o saguão, onde encontrou o corpo de Morlan e, em seguida, o de Ti. Você acha que Tim já estava morto quando Prot ouviu o alarme? Blake lançou um olhar rápido para a recepção e falou em voz baixa. Sim, Tim deve ter suspeitado de algo e chegou antes da reunião. Você acha que Morlan matou Tim? Sussurrou Blake. Sim, ele era um atirador de elite novato. E, quando o Homem-Laranja chegou, viu-se com mais um assassinato nas mãos e com uma arma indesejada para se livrar. Morlan deve ter dito a ele que a arma pertencia a Prot. Aquele cara sabia que Prot estava seguindo ele. Não sei, e não importa. Ele deve ter dito a Morlan para se sentar diante da vitrine com a placa marciana, como se ainda a estivesse examinando. Provavelmente disse que o deixaria inconsciente atingindo-o com a arma de Prot. Mas, quando Morlan se inclinou sobre a placa, ele o matou. O que disparou o alarme. E deixou a arma de Prot perto da porta, como prova. Será que ele sabia que Prot, que ele pegaria o objeto alguns segundos depois? Acho que não, disse Sparta. Acho que ele ficou por aqui uns 2 dias, esperando que Prot fosse acusado dos assassinatos. Quando percebeu que parte do plano tinha falhado, que os policiais locais não haviam encontrado a arma do crime, já era tarde demais. Você e eu já estávamos a caminho de Marte. Você estava a caminho de Marte. Ninguém sabia nada sobre mim, disse Blake. E, se você tem razão, aquele cara sabe quem é a inspetora Ellen Troy de verdade. Desde então, ele está escondido em Marte, esperando uma oportunidade para matar você. Ele plantou aquela bomba de impulso no avião de Khalid. Tenho certeza disso. Quando isso falhou, decidiu matar Prot antes que ele pudesse me contar qualquer coisa sobre ele. Dessa vez, conseguiu. Não totalmente. Agora você sabe quem ele é. Mas não onde está. É melhor você ficar de olho até eu voltar. Blake percebeu o sorriso na voz de Sparta. Quer dizer que preciso de toda a ajuda possível. Eu quis dizer. Eu sei, Blake. Ainda há uma pergunta sem resposta. O que você fez com a placa? Exatamente, disse Blake. O que você acha? Ele provavelmente ainda está em Marte. Sua voz denunciava a dúvida. Dizem que a vigilância nas saídas do planeta tem sido rigorosa. Pelo menos é um bom palpite. O sujeito ainda está aqui depois de 2 semanas. Já teria ido embora há muito tempo se não estivesse esperando uma oportunidade para tirar o distintivo do... Sua voz vacilou. O que foi? Perguntou Sparta. Só que... Acabei de me lembrar de uma conversa que ouvi num bar do porto de transporte. Sussurrou ele. Umas mulheres estavam falando sobre o mercado negro, sobre coisas roubadas dos depósitos. Sobre o que exatamente? Alguém roubou um monte de foguetes de sondagem e penetradores. Eles não estavam funcionando. Imagine por que alguém desejaria penetradores. Foguetes de combustível sólido. Não sei as especificações, mas, se os foguetes fossem grandes o suficiente, a velocidade de escape de Marte é de apenas
Talvez um deles pudesse colocar aquela placa em órbita. Ontem, Prot viu o Homem-Laranja no porto de embarque. Sparta disse: "Volte aqui o mais rápido possível. Vou requisitar o avião executivo de Noble. Você me faz sentir muito importante." Sparta caiu na gargalhada. "Preciso manter você longe de problemas. Não quero que vá a lugar nenhum sem mim." No quarto do hotel, Sparta encerrou a comunicação e discou, em canal aberto, o número da pessoa responsável pela pista de pouso do acampamento. Com a outra mão, tirou roupas do armário e as jogou sobre a cama. "Este é o acampamento da empresa Noble, abastecimento de água. Aqui é a inspetora Ellen Troy, do Conselho de Patrulha Espacial. Assuntos oficiais." Ela garantiu que Blake tivesse um meio de voltar. Vestiu-se rapidamente e então chamou o tenente Polani. "Algum progresso?" O tenente do Conselho Espacial não pareceu nada satisfeito em receber notícias de Sparta. "Afirmativo. O gerente do bar confirma que um homem com as características que você nos deu, ruivo, baixo e vestido com roupas caras, estava no Phoenix Lounge na noite dos assassinatos. Mas ele não estava registrado no hotel nem em nenhum outro lugar que saibamos. Ninguém se lembra de tê-lo visto antes, e ninguém o viu depois. E as medidas de segurança? Nós e a patrulha local posicionamos agentes no porto de ônibus espaciais e nos terminais de caminhões desde que os assassinatos foram descobertos, inspetora, como já lhe disse. Um alerta de satélite foi emitido contra tráfego não programado vindo da superfície. Nada saiu do planeta e nada partiu da estação Marte desde ontem à tarde." Polani hesitou. "Com uma exceção." "Que exceção?" "Bem, não há nenhuma ligação possível, inspetora. O cargueiro Doradus foi lançado ontem de manhã, mas ainda está no espaço de Marte." No espaço de Marte, a observação trouxe de volta uma vaga lembrança. O que aconteceu? Houve um desligamento prematuro do motor principal durante o lançamento. Eles indicaram que foi devido a uma falha no computador e que provavelmente conseguiriam consertá-la a bordo. A única coisa com que precisavam se preocupar era não colidir com Phobos. Por uma fração de segundo quase imperceptível, o rosto de Sparta tornou-se uma máscara neutra. Algo martelou em sua memória. Era uma observação feita pelo capitão Walsh quando estavam na nave da agência espacial que a trouxera, junto com Blake, à estação Marte. Poderíamos tê-lo deixado em Phobos e buscado na órbita seguinte. Acabei de me lembrar. Phobos parece estar se saindo muito bem nesta aproximação. Mas Sparta já não estava ouvindo. Interrompeu a explicação de Polani. "Tenente, preciso de uma nave que possa me colocar em órbita. Imediatamente." "O quê?" "Um ônibus espacial, uma espaçonave, qualquer coisa. Qualquer coisa na pista. Traga-a para mim. Use sua autoridade. Quero embarcar assim que chegar ao espaçoporto." "Inspetora, eu." "Não há tempo para explicações. Esta é uma prioridade a Tenente Polani. Uma ordem direta que a Central da Terra confirmará. Faça primeiro e depois obtenha a confirmação. Faça isso agora." Ela desligou o interfone e pegou seu traje pressurizado. Agora sabia onde estava o distintivo marciano, e precisava chegar lá antes que... Era o Doradus.